Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Capítulo 9 da Agência Nacional de Proteção de Dados e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Seção 1 da Agência Nacional de Proteção de Dados. Artigo 55-A. Fica criada a Agência Nacional de Proteção de Dados, ANPD, autarquia de natureza especial vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, dotada de autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal nos termos da Lei 13.848, de 25 de junho de 2019. Artigo 55-C. A ANPD é composta de: Inciso 1. Conselho Diretor, órgão máximo de direção. Inciso 2. Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 3. Corregedoria. Inciso 4. Ouvidoria. Inciso 5-A. Procuradoria. Inciso 5-B. Auditoria. E inciso 6. Unidades administrativas e unidades especializadas. Artigo 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 diretores, incluído o diretor-presidente. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados após aprovação pelo Senado Federal nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal e ocuparão cargo em comissão do Grupo Direção e Assessoramento superiores da das, no mínimo de nível 5. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 anos. Parágrafo 4º. Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 anos, conforme estabelecido no ato de nomeação. Parágrafo 5º. Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor, o prazo remanescente será completado pelo sucessor. Artigo 55-E. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou plena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. Nos termos do caput deste artigo, cabe ao Ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis. Parágrafo 2º. Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo somente quando assim recomendado pela comissão especial de que trata o parágrafo 1º deste artigo e proferir o julgamento. Artigo 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício de cargo, o disposto no artigo 6º da Lei 12.813, de 16 de maio de 2013, parágrafo único. A infração ao disposto no caput deste artigo caracteriza ato de improbidade administrativa. Artigo 55-G. Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPD. Parágrafo 1º. Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a ANPD receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de suas atividades. Parágrafo 2º. O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno da ANPD. Artigo 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Artigo 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo diretor-presidente. Artigo 55-J. Compete à ANPD, inciso 1, zelar pela proteção dos dados pessoais nos termos da legislação. Inciso 2. Zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do artigo 2º desta lei. Inciso 3. Elaborar diretrizes para a Polícia Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.
Inciso 4. Fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. Inciso 5. Apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação. Inciso 6. Promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança. Inciso 7. Promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade. Inciso 8. Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis. Inciso 9. Promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países de natureza internacional ou transnacional. Inciso 10. Dispor sobre formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados segredos comercial e industrial. Inciso 11. Solicitar a qualquer momento às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei. Inciso 12. Elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades. Inciso 13. Editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos em lei. Inciso 14. Ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre as suas atividades e planejamento. Inciso 15. Arrecadar e aplicar suas receitas e publicar, no relatório de gestão a que se refere o inciso 12 do caput deste artigo, o detalhamento de suas receitas e despesas. Inciso 16. Realizar auditorias ou determinar sua realização no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso 4. E com a devida observância do disposto no inciso 2 do caput deste artigo sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público. Inciso 17. Celebrar a qualquer momento compromisso com agentes de tratamentos para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei número 4.657, de 4 de setembro de 1942. Inciso 18. Editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se a esta lei. Inciso 19. Garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos desta lei e da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2013, Estatuto do Idoso. Inciso 20. Deliberar na esfera administrativa em caráter terminativo sobre a interpretação desta lei, as suas competências e os casos omissos. Inciso 21. Comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento. Inciso 22. Comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento do disposto nesta lei por órgãos e entidades da administração pública federal. Inciso 23. Articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação.
E inciso 24, implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta lei. Parágrafo 1º, ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a ANPD deve observar a exigência de mínima intervenção, assegurados os fundamentos, os princípios e os direitos dos titulares previstos no artigo 170 da Constituição Federal e nesta lei. Parágrafo 2º. Os regulamentos e as normas editados pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiências públicas, bem como de análises de impacto regulatório. Parágrafo 3º. A ANPD, os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades nas correspondentes esferas de atuação, com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados conforme legislação específica e o tratamento de dados pessoais na forma desta lei. Parágrafo 4º. A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica com órgãos e entidades da administração pública, responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD. Parágrafo 5º. No exercício das competências de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações nos termos da lei. Parágrafo 6º. As reclamações colhidas conforme o disposto no inciso 5 do caput deste artigo poderão ser analisadas de forma agregada e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada. Artigo 55-K. A aplicação das sanções previstas nessa lei compete exclusivamente à ANPD e suas competências prevalecerão no que se refere à proteção de dados pessoais sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será o órgão central de interpretação desta lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para sua implementação. Artigo 55L. Constituem receitas da ANPD, inciso 1, as dotações consignadas no Orçamento Geral da União, os créditos especiais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhes forem conferidos. Inciso 2, as doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados. Inciso 3. Os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade. Inciso 4. Os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas neste artigo. Inciso 6. Os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais. Inciso 7. O produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública. Artigo 55-M. Constituem o patrimônio da ANPD os bens e os direitos, inciso 1, que lhe forem transferidos pelos órgãos da Presidência da República e, inciso 2, que venha a adquirir ou a incorporar. Seção 2 do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Artigo 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 representantes titulares e suplentes dos seguintes órgãos. Inciso 1, 5 do Poder Executivo Federal. Inciso 2, 1 do Senado Federal. Inciso 3, 1 da Câmara dos Deputados. Inciso 4, 1 do Conselho Nacional de Justiça. Inciso 5, 1 do Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 6, 1 do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Inciso 7, 3 de entidades da sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados pessoais. 8. 3 de instituições científicas, tecnológicas e de inovação. Inciso 9. 3 de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo. Inciso 10. 2 de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais e 11. 2 de
entidades representativas do setor laboral. Parágrafo 1º. Os representantes serão designados por ato do Presidente da República, permitida a delegação. Parágrafo 2º. Os representantes de que tratam os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades da administração pública. Parágrafo 3º. Os representantes de que tratam os incisos 7, 8, 9, 10 e 11 do caput deste artigo e seus suplentes, inciso 1, serão indicados na forma de regulamento. Inciso 2, não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Inciso 3, terão mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 4º. A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada. Artigo 58b. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, inciso 1, propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD. Inciso 2. Elaborar relatórios anuais de avaliação da execução de ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 3. Sugerir ações a serem realizadas pela ANPD. Inciso 4. Elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade. E, inciso 5. Disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população. Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. Artigo 60. A Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, Marco Civil da Internet, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 7º, inciso 10. Exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstos nesta lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Artigo 16, inciso 2. De dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado o consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Artigo 61. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil. Artigo 62. A Autoridade Nacional e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, no âmbito de suas competências, editarão regulamentos específicos para o acesso a dados tratados pela União para o cumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e aos referentes ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, de que trata a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. Artigo 63. A Autoridade Nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta lei, consideradas as complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados. Artigo 64. Os direitos e princípios expressos nessa lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Esta lei, artigo 65, esta lei entra em vigor, inciso 1, dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos artigos 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 55G, 55H, 55I, 55J, 55K, 55L, 55.8, 58A, 58B e inciso 1A, dia 1º de agosto de 2021, quanto aos artigos 52, 53 e 54, inciso 2, 24, quanto aos meses após a data de sua publicação, quanto aos demais artigos.